Exercício 2 da seção 2.6. O gráfico de y igual a f de x pode interceptar uma assíntota vertical e uma assíntota horizontal. Quantas assíntotas horizontais pode ter o gráfico de y igual a f de x? Bom, então para responder a essa pergunta, a gente tem que lembrar o que é uma assíntota. Vamos então desenhar alguns exemplos de funções. Então seja aqui o meu plano cartesiano x, y. O que é uma assíntota vertical? Uma assíntota vertical é quando o valor da minha função, então o limite, quando x tende a algum número a, de f de x é mais ou menos infinito. Ou seja, em algum ponto a minha função pode ir para infinito ou para menos infinito. Então a pergunta, y intercepta uma assíntota vertical? A resposta é não. Porque se eu tenho y igual a f de x e eu quiser calcular a interseção do meu gráfico com a minha reta x igual a a, essa interseção é o conjunto vazio. Porque a minha função vai para mais ou menos infinito da definição da assíntota vertical, mas em x igual a minha função não está definida. Então, não existe intersecção entre a curva do meu gráfico y igual a f de x e a reta vertical em x igual a a. E uma assíntota horizontal? O que é uma assíntota horizontal? A assíntota horizontal é o limite da minha função quando x tende a mais ou menos infinito, é um valor constante c, que pode ser o próprio eixo x ou um valor c qualquer. Vamos ilustrar dois exemplos. Então, quando x vai para o infinito, a minha função vai para um valor constante. Então, alguma coisa desse tipo, ou desse tipo. Ela não especifica se ela tende a ser, vamos dizer assim, por cima ou por baixo. Só que o valor da minha função tende a ser. Mas também, ela não diz que não pode interceptar a minha curva y igual a c. Porque se eu tiver alguma coisa desse tipo, isso também tende a ser quando x vai para menos infinito. De fato, se a gente pensar em alguns exemplos de funções, uma exponencial negativa é alguma coisa desse tipo, e elevado a menos x, que o limite de x tendendo a infinito de a menos x é zero. Então, isso aqui é uma assíntota horizontal. E uma função do tipo tangente de x, o limite, quando x tende a π sobre 2 da tangente de x, é infinito. E isso aqui é uma assíntota vertical. Então, quantas assíntotas horizontais y pode ter? Bom, se você olhar a definição, ela pode ter no máximo duas. Porque é o limite da minha função quando x tende a mais ou menos infinito. Então, é uma assíntota infinito e outra em menos infinito. Mas se a gente perguntar também quantas assíntotas verticais y pode ter, bom, então a resposta é infinitas assíntotas. Se a gente pensar nesse exemplo da tangente de x, x tendendo a π sobre 2 tem assíntota vertical, só que se eu somar aqui kπ, k pertencente aos inteiros, então isso aqui também é assíntota vertical. E como existem infinitos números inteiros, existem infinitas assíntotas verticais da tangente. Beleza, pessoal? Mais dúvidas? Manda no canal.